gente, eu dei uma sumida, eu sei, e no vídeo de hoje eu não vou aparecer, vai ser só aqui um voice-over, uma vibe meio vozes da minha cabeça, só que eu vou estar dentro da cabeça de você que tá assistindo. E eu não vou aparecer porque fazem 2 semanas que eu não posto os vlogs, né? Primeira semana eu fiquei doente e é dessa semana que vocês vão ver as gravações que estão aparecendo aqui, das aquarelas e desse adesivo da Mercy de Overwatch que a gente tá fazendo agora. Inclusive, vocês estão vendo eu pegando a imagem pra ter referência das cores. E a segunda semana eu recebi visita, da minha mãe passou uma semana aqui comigo, porque era minha colação de grau. Então, não gravei por motivos óbvios, né? Meu namorado tirou férias, eu também acabei tirando férias e não trabalhei, pra conseguir focar né, na visita e a gente fazer coisas diferentes, enfim e afins, né? No processo do adesivo que vocês estão vendo, eu tava começando os adesivos de Overwatch, na verdade eu já terminei. Eu fiz da Mercy, da Moira e da Ashe, vou colocar aqui pra vocês, né? Enquanto eu tô falando. Mas dá pra ver o meu processo do como eu fico indo e vindo, indo e vindo. E às vezes eu me perco e eu preciso voltar e olhar a personagem original e ficar tipo, ah, é aqui, esse pedaço é dessa cor. Principalmente em personagens, assim, tentar simplificar conceitos tão elaborados como os personagens de Overwatch, que tem os mais antigos, tá? Vou dar aqui uma alfinetada. Os personagens mais antigos tinham designers mais legais e coisas mais interessantes visualmente falando, armaduras que cobrem a bochecha, sabe? Tipo no caso da Mercy, enfim, né, de toda forma. Foram os adesivos que eu fiz durante essa semana, mas eu tava doente e acabei não gravando. Então, né, eu já mostrei pra vocês o resultado final. Não gravei porque estava, assim, me desfalecendo de dor de cabeça e sinusite, gente. Odeio esse clima, odeio ficar com sinusite. É um negócio que entope a cara inteira, e aí dói o maxilar, e aí de repente eu não escuto mais porque tá dentro do meu ouvido, entendeu? Ficou naquele surto. Eu me sinto dentro de um copo, sabe? Não é legal. Não é legal, não é bacana. E aí agora a gente tá indo para as aquarelas. Eu fiz algumas aquarelas pra embalar, para servir de ilustrações para uma embalagem de uma marca de uma amiga minha que tá fazendo, que tá criando agora uma marca de velas e sabonetes. E aí primeiro, muito importante, vocês estão vendo que eu fico colando e descolando a fita várias vezes na mesa antes de colar no papel? É porque se a gente colar direto no papel, na hora que a gente for tirar no final vai rasgar, e a gente não quer que rasgue, a gente não quer que estrague o nosso papel, né? Aí vocês estão vendo uma bela e mísera falha tentativa de ser a aesthetic e mostrar a aquarela que eu tava usando, mas enfim, essa aquarela é da Sakura. E eu sempre uso ela desde que eu comprei, enfim. E aí você vê o processo. Olha que outra tentativa de filmagem aesthetic, gente. Eu completamente é, sobre efeitos de antialérgicos, tentando gravar. Mas era só porque eu queria mostrar que eu ia usar azul pra fazer as sombras iniciais do café. Porque, enfim, toda a estética que a gente queria construir era que desse pra ver que era aquarela. E muitas vezes na aquarela a gente aproveita do quão translúcidos são as camadas das cores pra brincar com as cores. Então, ao invés de misturar a cor direto lá na nossa misturinha, na nossa mini pocinha de tinta, às vezes a gente aplica uma cor pura direto na imagem, usando teoria das cores. Olha só, meu diploma de arte sendo útil pra alguma coisa. Pra criar um interesse visual maior, deixar a coisa visualmente mais interessante. Fiz com maestria? Não. Até porque fazia muito tempo que eu não usava aquarela. Mas eu acho que ficou interessante e as partes em que eu achei que ficaram é, menos interessantes, assim, falando das cores, elas foram corrigidas depois digitalmente, né? E aí pode estar parecendo um pouco estranho, tipo, por que que eu tô dizendo grãos de café, literalmente? Mas é que eu não preciso da folha inteira como uma arte final. A gente vai, tipo, escanear. Tanto que vocês vão ver que eu fiz teste de cor ali embaixo, no cantinho da imagem. Mas é porque isso vai ser escaneado, recortado, pra servir como um padrão. Então eu não precisava de muitas coisas, eu precisava de alguns grãos específicos pra conseguir formar a paleta que vocês vão ver, né? Então, tipo, eu pintei esses grãos específicos, e escaneei na minha impressora. Essa impressora tem um scanner muito bom, a qualidade da imagem fica incrível, muito bizarro. Tipo, olha isso, a textura que dá pra ver, tá com muito zoom essa imagem. E aí eu apaguei o fundo, né, desse processo meio demorado. Eu tô usando pra fazer isso o Affinity do Canva, que tem esse pincel que me deixa fazer isso daí, que é muito mais simples do que remover automático o fundo, porque a gente perde qualidade, enfim, às vezes não identifica direito, e aí tá mais de perto vocês conseguem ver, né, que o azul que colocou ali criou essa construção a mais em cima dessa camada do grão de café. Ou assim, eu gostaria de ter feito. Na verdade, sim, acho que fez sim. Trouxe esse acinzentado pra esse marrom, que é meio laranja, meio vermelho, enfim. Eu vou dar uma saturada a mais antes de colocar no resultado final, e ficou assim que ficou o rótulo do café.
É um mocap, tá, gente? Falta muita informação ali ainda, mas só pra vocês entenderem a ideia, eu achei que ficou muito fofo. E agora vocês estão vendo eu fazendo a outra aquarela que é de lavanda, e aí eu quis mostrar o outro processo, que é quando ao invés de misturar as cores durante a pintura, eu misturei na pocinha de tinta mesmo pra aplicar. E aí vocês viram que eu usei um azul bem fechado, um magenta. Aí eu vou ficar pensando, raciocinando muito tempo. Aí até pensar, tipo, não, acho que precisa de mais magenta. E aí eu vou ficar, tipo, nossa, tá vermelho demais. Precisa de mais azul. E aí eu vou colocar mais azul. Ou seja, eu poderia ter deixado do jeito que tava antes. Mas enfim, eu coloquei mais azul e aí ficou esse roxo mais vibrante. E aí, gente, não coloca branco, tá? Quando a gente quer uma coisa mais clara na aquarela, geralmente a gente coloca mais água, porque ela vai ficar mais transparente, vai ficar mais clara. Branco a gente vai usar quando a gente quer dar a impressão de opaco numa cor. E vocês vão ver aí, ó, que eu vou testar no finalzinho do papel antes de começar. E eu até deixei esse pedacinho do vídeo no tempo real pra vocês verem é, como eu tava fazendo com muita calma, muita paciência, mas é que eu acelerei bastante o vídeo pra, né, ficar decente. E vocês viram aí que sobrou uma barriguinha, tipo uma pocinha de tinta dentro da aquarela? Então eu sequei o pincel e eu venho com o pincel seco removendo, porque nessa camada em específico eu não quero essa mancha, sabe? Eu não quero que fique aquela parte da poça de tinta em específico. Porque, enfim, nesse projeto eu não queria, mas se você gosta, você pode deixar lá e vai demorar mais pra secar. E quando secar vai estar ótimo, você vai ter essa variedade de cor. Depois eu vim com um tom muito mais azulado pra definir algumas pétalas mais, outras menos. Enfim, todo o processo de vozes da minha cabeça. E aonde eu sofri nessa aquarela foi pra fazer o verde um pouco mais harmônico. E aí eu me estressei e parei de gravar, e aí eu volto só depois com o resultado final. E aí eu acabei fazendo, inclusive, mais uma variação da folha de lavanda mais fechadinha ali, ó, dá pra ver no final, pra ajudar a compor todo esse rótulo aí, né, essa outra vibe que foge aqui um pouco, que é esses projetos mais comerciais, assim dizendo, né, ilustrações que são voltadas no cliente e no produto final, que geralmente vai parar numa prateleira, ou que vai ilustrar certa coisa, que é onde as artes se juntam com o design e a gente vai parar nas artes aplicadas, enfim, todo um caos mostrando esse outro lado da profissão de artista pra vocês. O processo agora vai ser basicamente o mesmo, né? Escanear, recortar o fundo. Dessa vez vocês vão ver quando eu estiver recortando o fundo que eu fui esperta e coloquei uma camada preta atrás pra eu conseguir ver exatamente o que eu apaguei ou não. Mas basicamente foi isso, gente, essa semana. Eu não acabei trabalhando muito nas coisas da loja porque eu tava doente, acabei dando foco para aquilo que era prioridade de entregar primeiro. Né, esse projeto que tem ficado muito legal, eu acho que ele tem ficado muito fofo, muito bonito visualmente falando, assim, quando a gente construir toda a harmonia do projeto todo. Ele ainda tá mais ou menos na metade. Eu tô muito ansiosa pra pôr ele no meu portfólio, porque eu acho que ele realmente vai ficar muito bonito. Vou deixar vocês com a minha colação de grau, que foi um pedaço que minha mãe filmou pra mim, enquanto eu tava recebendo meu diploma. Dá pra ver minha cara de perdida, de meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, o que eu faço da vida agora, mas enfim, etapas pros próximos capítulos. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vlog. Isso.